A paz do nosso Salvador Yahshua é o Machia. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André, do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Irmãos, já faz alguns dias que a gente não tem falado um pouco sobre escatologia. E os acontecimentos que está acontecendo hoje no mundo são eventos proféticos. O problema é que nem muitos, ou a maioria, atenta para essas coisas. Nem todos atentam para os acontecimentos proféticos. Por quê? Porque nós já veio de uma cultura completamente distorcida e uma visão completamente distorcida das realidades bíblicas ou proféticas. Nós aprendemos errado. Em quase todos os sentidos nós aprendemos errado. Passaram para nós completamente errado. Mas nós temos que agradecer ao Pai Celestial. Por quê? Porque Ele diz que não há nada que esteja oculto que não seja revelado. Ninguém consegue esconder uma cidade edificada sobre o monte. Entendeu? Ninguém põe uma lâmpada debaixo da cama, mas põe num local que ilumine a todos. Assim é as verdades do Criador. Então hoje, a maioria das pessoas não olha para o mundo, o que está ocorrendo no mundo, o que está acontecendo. E por que não olha? Não olha por causa da distração proposital pelo sistema. A distração proposital do sistema para que o povo não compreenda ou entenda os atos proféticos. As distrações em todos os sentidos. Rede social. Hoje o povo passa mais tempo em rede social do que para estudar as escrituras, a palavra do Criador. O povo passa mais tempo hoje na internet. O povo está preocupado, a maioria hoje está preocupado. Não é se as suas contas estão pagas, se a sua situação está bem resolvida. Não está preocupado com isso. Está preocupado com a vida alheia. O camarada está passando uma vida difícil, mas vai para a internet para postar vídeo para dizer que está por cima. Mas na realidade não está nada por cima, está por baixo. Cartão estourado, entendeu? Cartão estourado. Às vezes não está nem trabalhando, vivendo de auxílio de governo, de migalha de governo. Você entendeu? Muitos, a maioria, está passando por isso. Mas tem que ir para a rede social para postar vídeo, vai diante do espelho, posta aqueles vídeos, vai para cá, posta para lá, posta para isso, posta comendo, posta na sorveteria, posta na pizzaria para dizer que a situação está boa. Mas não está boa. Por quê? Porque essas pessoas estão se afastando do Criador devido à distração que o sistema põe para eles. Ele diz que isso é viver. Para mim não é viver. Para mim não é viver. Viver é você aproveitar a vida de forma maravilhosa. Isso é viver. Então nem todos estão entendendo os atos proféticos, o que está acontecendo. Por isso que as escrituras diz bem claro que só os sábios vão entender. Entendeu? Só os sábios vão entender. Daniel, acho que 12, versículo de número 10, se não me falha da memória. E a gente vai ver que são poucos que estão entendendo o que está acontecendo e ocorrendo no mundo. São poucos. A maioria não estão nem aí para isso. Mas ainda tem um povo que medita. Ainda tem um povo que pesquisa. Ainda tem um povo que são guiados pelo Espírito,
que não se curva diante desse sistema maligno, desse sistema falido e maligno e cruel. Então, quando nós olhamos para Daniel capítulo 10, versículo 1 e 2, a gente logo entende, né? Logo entende que isto já aconteceu. Só pela leitura e pela história a gente diz, não, já aconteceu isso, correto? Aconteceu uma vez. Mas se a gente for, né, olhar o que diz o verso 14, de Daniel capítulo 10, a gente compreende que uma parte se cumpriu historicamente e outra parte será no futuro. Será no futuro. Vejamos, olha o que diz. No ano terceiro de Círio, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltsazar. A palavra é verdadeira, trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Trata-se de uma guerra prolongada. Agora, quando você chega no verso 14, olha o que diz. Agora vim para fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Algum povo aí de uma teologia que diz que tudo já se cumpriu em 70, diz que isso aqui se cumpriu em 70. Já se cumpriu em 70. Como se cumpriu em 70? Como se cumpriu em 70? Se nós conseguimos entender, irmãos, se cumpriu em 70, não teve a ressurreição dos mortos, não teve a transformação de corpos, as estrelas não caiu do céu como a figueira lança de si os seus figos, você entendeu? O antimachia também ainda não se revelou, como é que tudo se cumpriu em 70? Tá vendo? Então, quando o anjo diz aqui, o mensageiro diz para Daniel que ia anunciar o que ia acontecer, ou os acontecimentos dos últimos dias, os últimos dias é desde o Calvário até o presente momento. Hoje nós estamos passando por princípio de dores. Mas nós não sabemos quanto tempo leva esses princípios de dores. Mas nós estamos passando por princípio de dores. E quando fala de uma guerra prolongada, meus irmãos, não está falando sobre ali os medos e os persas, não está falando sobre aquela época de Alexandre o Grande, né? Daquele povo ali. Não, já se cumpriu uma parte. Mas está falando dos derradeiros dias, dos últimos dias, depois dos princípios de dores. O próprio Machia disse em Mateus capítulo 24, que isso ainda não era o fim, mas era o quê? O início das dores. O início das dores. E o início das dores que o Machia diz lá em Mateus capítulo 24 é o quê? Rumor de guerra, né? Se levantará nação contra nação, reino contra reino, reino contra reino. Será odiado de todas as gente por causa do meu nome. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo e testemunha a toda a gente, então virá o fim. O que é que nós estamos passando hoje? Princípio de dores. Por quê? Nós estamos vendo guerras e humores de guerras. Guerra e os humores de guerra. Mas a maioria não atenta para isso. Quando nós olhamos para 2 Tessalonicenses capítulo 2, ali há um texto que, se a gente parar um pouco para analisar o momento atual do mundo e comparar com o que a gente lê dentro
2 Tessalonicenses capítulo 2, não tem como nós dizer que tudo já aconteceu em 70. Não tem como. Porque o próprio autor, o apóstolo Paulo, quando escreve para os irmãos, ele diz: irmão, eu quero rogar pela vinda do nosso rei ungido, né? E pela nossa reunião com ele. Essa reunião com o Machia, meus irmãos, não foi aquela reunião que o Machia teve ali no cenáculo com o discípulo depois que ressuscitou dentre os mortos. Quando Shaul diz aqui, quer informar, né, acerca da nossa reunião com ele e da vinda dele, essa reunião aqui é a reunião aquela de 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo 16 em diante. É essa reunião que o apóstolo Paulo está falando. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta do Deus. E os que morreram no ungido ressuscitarão primeiro. Essa aqui é a reunião que o apóstolo Paulo está falando, trazendo o mesmo Senhor. O qual? Aquele de Atos 1:11, onde se apresenta ali dois seres celestiais, dois anjos, dois homens, e diz: varões Galileu, porque está olhando para o céu. Esse alcha que vocês viram subir, do mesmo jeito que vocês viram subir, vai descer. Então o apóstolo Paulo aqui diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, ele: porque o mesmo Senhor, qual aquele, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta do Criador, e os que morreram no Machia ressuscitarão primeiro. Ó, os que morreram no Machia ressuscitarão primeiro. O 17, depois nós, os que ficamos vivos, seremos transformados, quer dizer, arrebatados. Terão seus corpos transformados. Para se cumprir o quê? Para se cumprir Mateus, capítulo 24, do versículo 40 em diante. Entendeu? 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão no moinho, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Meus irmãos, já cansei de explicar e vou explicar de novo. Esse texto de Mateus, capítulo 24, do versículo 42 em diante, está falando da mesma pessoa. Por que está falando da mesma pessoa? Porque o homem é formado de 2. O homem é formado de 2. Gênesis capítulo 2, versículo 7, se não me faz da memória. Eclesiastes capítulo de número 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, lá em Gênesis 2, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte ao Criador que o deu. O homem é formado de 2. Então, quando diz um será tomado e o outro deixado, porque arrebatado, tomado à força, tirado para fora. Quem é que vai ser tirado para fora? Esse que pensa, esse que tem raciocínio, esse espiritual que está dentro de nós, esse será tirado para fora. E a carne? A carne tem que se cumprir o que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 19, né? Se esperamos o Machia só para essa vida, né? Somos mais miseráveis dentre os homens. O versículo 50 diz o quê? Eis aqui o mistério. Se não me faz da memória, o versículo 50. Eis aqui o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olho. Se não me faz da memória. Vamos ver se é isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olho, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, aquela mesma trombeta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Entendeu? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta do Criador. É essa mesma trombeta aqui, ó. É a 7ª. E no mesmo momento, no abrir e fechar de olho, antes da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, isso que é mortal se revista de imortalidade. Mas no versículo 50 diz o quê? Mas agora, irmão, agora digo isso, irmão, que carne e sangue não pode herdar o reino do Criador. Então, quem é que vai? Quem vai é aquele que vai ficar a carcaça, o casulo, o corpo, esse vai ficar.
O que foi formado da terra ficará. Paulo diz, do mesmo jeito que trouxemos a imagem do terreno, seremos a imagem do celestial. Entendeu? Então, está bem explicado esse texto concernente aos últimos dias. Porém, ninguém atenta para isso. Ninguém presta atenção nisso. Aí fica, o arrebatamento vai ser amanhã. O arrebatamento vai ser agora. O arrebatamento vai ser esse dia. Não. O texto deixa bem claro que o arrebatamento, que é a transformação de corpos, que é tirado para fora, vai ser na destruição de tudo isso. Pedro entendendo isso, quando escreveu sobre a vinda do Mashiach, ele mostra claramente que tudo isso vai ser destruído, tudo isso vai ser destruído. E ele mostra para nós como iria acontecer. 2 de Pedro, capítulo 3, olha o que diz aqui, do versículo 8 em diante. Mas, amado, não ignore uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tempo tardio, mas longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, mas que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual o céu passará com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tá vendo? E havendo por de perecer todas as coisas. Peraí, vai perecer tudo. Vai perecer tudo? Vai. Malaquias, entendendo isso, quando escreve no capítulo 4, ele diz o quê? Porque aquele dia que está para vir os abrasará, de sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça. Salvação trará debaixo das suas asas. Sairá e crescerá como o bezerro do cevadouro. E pisará o ímpio, né? Porque o ímpio se fará cinza debaixo da planta dos vossos pés. Tá vendo? Isso é maravilhoso, isto é extraordinário. Mas a mente de algumas pessoas não compreende isso. Então quer dizer, o Mashiach virá quando? Na destruição de tudo. Aonde os elementos ardentes vai se fundir, aonde vai ser tirado tudo isso aí. Vai ser tirado tudo isso aí. As estrelas vai cair do céu como balança o figo. Tá entendendo? Vai ser uma destruição completa. Pedro entendeu isso. Paulo, quando escreve também para os irmãos de Coríntio, a respeito, quando ele fala sobre a habitação celestial, olha o que ele diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, se não me faz da memória, olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a habitação celestial. Ele diz aqui, 2 Coríntios capítulo 5. Preste atenção se o homem não é formado de dois. Começou a chover. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão, eterna no céu. Por isso mesmo gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Revestido da nossa habitação que é do céu. Trouxemos a imagem do terreno, vamos ter a imagem do celestial. Para ter a imagem do celestial, esse corpo tem que ficar. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte ao Criador que o deu. Mas naquele dia da vinda do Mashiach, isso que se corrompe vai se revestir de incorruptibilidade. E isso que é mortal, o ser humano, vai se revestir de imortalidade. Olha o que está dizendo aqui no versículo 3. Se todavia estamos vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que gememos nesse tabernáculo, ou nesse templo, ou nesse corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja absolvido pela vida. Tá vendo? Isso fica. A carne fica. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi o Criador, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo,
Eu tenho que falar de novo. Porque estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, no templo, vivemos ausente do Senhor. Enquanto nós estiver nessa carne, estamos ausentes do Senhor. Aleluia! Enquanto nós estiver nesse tabernáculo, estamos ausentes do Senhor. Aí ele diz, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Como é que vai habitar com o Senhor? Com outro corpo. O qual? O semelhante ao do Senhor. Corpos glorificado. Corpos celestial. Não é mais esse corpo carnal. Entendeu? Esse corpo carnal vai ser destruído. Alguns vai antes, mas outros vai ficar para a vinda do Mashiach. E na vinda do Mashiach, ele diz, um será tomado e o outro deixado. Quem é que vai ser? A mesma pessoa, porque esse carnal não pode ir. Esse carnal não pode entrar. Esse carnal não vai entrar. Para esse carnal entrar, precisa de morrer. Precisa do pó voltar para a terra como era e o espírito voltar ao Criador. Mas os que estão vivos para alcançar essa dádiva terão seus corpos transformados. Quer dizer o quê? Quer dizer que eles vão ser tirados para fora. Eles vão ser tirados para fora. Eu já tive essa experiência de morte clínica 2 vezes. É maravilhoso. Eu vi 2 eu. Um deitado e outro fora. O que estava deitado não estava pensando mais em nada, mas o que estava fora, de pé, pensava, transpassava parede, telhado, tá entendendo? Voava sem ter asa. E aí? Eu sei que muitos não vão acreditar, o problema é seu. O importante é que eu vivi isso, eu passei por isso, eu já tive essa experiência. Tem muita gente aí que diz, não existe o inferno. Cuidado, viu? Nesse arrebatamento que eu saí do corpo, que ele me tirou, o Criador me tirou do corpo e me levou para mostrar algumas coisas que eu não vou estar falando, eu vou ter que falar. Ele disse, agora eu vou te mostrar o inferno, que muitas pessoas aí dizem, não existe o inferno, isso aí, o inferno é o lixão lá em Jerusalém, é o lixão lá em Jerusalém, não vá nessa não, o inferno existe e é real. O Senhor falou para mim, eu vou te mostrar o inferno, eu falei, Senhor, eu não quero ver o inferno não. Aí eu regressei, entrei dentro do meu corpo, dei um pulo e fiquei de pé. Meu irmão, isso é maravilhoso, isto é extraordinário. Então veja bem, essa guerra é prolongada? Os acontecimentos que a gente está vendo hoje é profético? O que é que o apóstolo Paulo deixa bem claro? O apóstolo Paulo deixa bem claro do que nós estamos vivendo hoje. Então quando nós olhamos para a 2 Tessalonicenses, aí vocês vão compreender o que eu quero dizer. Quando nós olhamos para a 2 Tessalonicenses capítulo 2, que ele está dizendo, ora irmão, roga a vós pela vinda do nosso rei, né, ungido, e pela nossa reunião com ele, é essa que eu falei para vocês agora. Que não vos mova facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbe, que por epístola, que por palavra, que por epístola, como de nós, ou por carta, ou por epístola, suportamente vinda de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Beleza. Mas ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Já expliquei isso aqui. Naquela época, a apostasia não estava generalizada como está hoje. Então hoje nós estamos vendo que a apostasia é em todos os sentidos, moral, espiritual, em todos os sentidos. Ela está a todo vapor. O homem quer tirar o Criador do trono. O ser humano está tão maligno que ele quer tirar o Criador do trono. Não consegue, nem vai conseguir. Porque entre caco é o barro querer contender com o oleiro. Então, observe o que diz aqui, né? 2 Tessalonicenses. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a vinda do Mashiach, ele está dizendo que iria acontecer algumas coisas. A primeira seria a apostasia, o afastamento do que é correto. O afastamento dos princípios judaico-cristãos, o afastamento da moralidade e imoralidade, entendeu? O afastamento de tudo aquilo que é correto e
exigido pelas ordenanças do Criador. E abraçando o que? A imoralidade, as coisas malignas, as coisas completamente diabólicas. Isso é apostasia. Então, teria que cumprir-se a apostasia. Segundo, ser revelado o homem do pecado. Agora vem cá, quando todas essas leis criadas aí para derrubar os princípios judaico-cristãos, fizeram com que todas essas leis que foram aprovadas para derrubar os princípios judaico-cristãos, observe que tem um grupo aí ideológico que apoia. Esse grupo ideológico, pega a visão, viu? Pega a visão. Esse grupo ideológico no mundo inteiro que abraça essas ideologias, estes são os homens, o ser humano do pecado. Estes são o ser humano do pecado. O ser humano do pecado, ele quer os prazeres carnais, mas não quer ouvir a palavra do Criador. O ser humano do pecado, ele quer os prazeres banais, mas não quer ouvir a correção do Criador. O ser humano do pecado quer ouvir, tá entendendo? Cantores que apoiam as suas ideologias, quer ouvir pregadores que são a favor das ideologias, mas não quer ouvir pregador que os exorte a obedecer a inerrante palavra do Criador. Não quer ouvir. E por que não quer ouvir? Porque causa coceira nos ouvidos. Causando coceira nos ouvidos, logo se manifesta. Não aceita a verdade. Você entendeu? Então, quando o apóstolo Paulo explica sobre essas duas coisas que teria que acontecer para o Mashiach vir, nós estamos vendo isso. Porém, esse ser humano do pecado, esse homem do pecado, né? Este homem do pecado, lá em Gênesis diz, eis que o povo é um. Todos têm o mesmo intento. Quer dizer, todos tendo o mesmo intento, se torna um. O Criador diz, eis que o povo é um, quando ele vai confundir ali a língua do homem. Ele diz, eis que o povo é um. E todos têm o mesmo intento, e não há restrições para tudo aquilo que eles intentaram fazer. Portanto, descemos lá e confundamos mais a sua língua para que um não entenda o outro. Beleza. E o homem do pecado? Aqui diz, o homem do pecado. Singular. Beleza. Mas esse homem do pecado aqui, que é o anti-Mashiach, representa uma classe. Representa uma classe que apoia. Você entendeu? E esse homem do pecado aqui, tanto ele é um, como ele é todos que apoiam as suas ideologias, porque lá está deixando bem claro o Criador. Eis que o povo é um. Eis que o povo é um. Ou, se apoia uma ideologia, todos agora faz parte dessas ideologias. Você entendeu? Precisa de um líder. Precisa de um líder. Sim, vai ter um líder, sim, vai ter. Mas o povo hoje já está se apartando do Criador. O povo já está se apartando do Criador, e o próprio Paulo, aqui em 2 Tessalonicenses, ele diz, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que assenta como um Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O que é que eu compreendo aqui pelo Espírito do Criador? Que este homem do pecado, esse ser humano do pecado, você não pode falar nada de princípio judaico-cristão, viu? Seja numa escola que você trabalha, vão se levantar contra você como preconceituoso. Seja numa firma onde você trabalha, se você falar alguma coisa dos princípios judaico-cristão, eles vão se levantar dizendo que você é uma pessoa completamente preconceituoso. Seja onde você for e você se manifestar contra atos que a Bíblia o condena, você será, né, logo perseguido, criticado, por causa de quê? Por causa da sua fé, por causa da sua crença e por causa dos princípios judaico-cristãos. Quem são esse homem do pecado que está se levantando contra tudo que se chama o Criador ou aquilo que as pessoas transformam em objeto de adoração? Os templos religiosos é transformado em objeto de adoração? Sim. E o homem do pecado, o ser humano do pecado não se levanta não? Quantas denominações são queimadas? Quantas denominações são destruídas? Quantas denominações o trator passa e derruba? Por quê? Porque o ser humano do pecado não quer mais aquilo que as pessoas transformou em um objeto de adoração.
Você entendeu agora? Você está entendendo o que é este homem do pecado? Você está entendendo essa guerra? Essa guerra em todos os sentidos da vida? A guerra mais cruel que nós estamos passando, meus irmãos, são a guerra dessas ideologias que está tentando tragar nossos filhos, que está tentando tragar as pessoas que a gente ama, as pessoas inocentes, os inocentes, e a gente temos que ter cautela, e a gente tem que ter muita sabedoria do Criador para que a gente não possa perder nossos filhos para essas ideologias, porque elas estão espalhadas em todos os órgãos da sociedade. Elas estão espalhadas e elas já entrou aonde? Já entrou dentro do sistema religioso para destruir a verdade do Criador. Está destruindo de dentro para fora. Você entendeu? Você está entendendo? Então, quando Daniel fala de uma guerra prolongada, ele diz, né, que isso tudo ia acontecer nos últimos dias. Aí Paulo, tendo a visão mais ampla, Paulo vai dizer aqui claramente que este homem do pecado ia se levantar contra tudo. Beleza? Beleza. No verso 5 ele diz: não vos lembrei de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Ora, Paulo, quando tinha a oportunidade de se reunir nas reuniões congregacionais com os irmãos, ele falava concernente ao livro de Daniel, aos profetas. Ele ensinava as profecias. Ele ensinava as coisas concernente dos últimos dias. E aqui ele chega para os irmãos e diz: vem cá, eu não falava isso quando ainda estava aí com vocês? Eu não explicava essas coisas quando estava aí com vocês? Eu não dizia que isso ia acontecer quando eu estava aí presente com vocês? Agora eu não estou presente, estou ausente. Mas eu estou dizendo, ó, que isso aí é o que vai acontecer nos últimos dias. Aí Paulo diz, no verso 6... agora vocês sabem o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifesto. Ó, Paulo deixa uma... eu já vi tanta gente dizer, não, aqui é o Espírito Santo que está parando o homem do pecado. Meus irmãos, olha, o Espírito Santo está no mundo convencendo muitas pessoas. Está na vida de muitas pessoas, convencendo outras para aceitar o Mashiach como Salvador. E o homem do pecado também está fazendo o quê? O homem do pecado está aí esparramando o seu pecado e muitas pessoas estão abraçando. Está abraçando o joio criado junto com o trigo, os bons e os ruins, os filhos do Criador e os filhos de Belial. Está tudo aí no mundo impregnado. Está tudo aí no mundo, está tudo misturado. Está tudo misturado e junto. Você entendeu? Aí Paulo diz, ó, agora você sabe o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifesto. Então alguém diz, o Espírito Santo vai arrebatar a igreja? Aí chega na casa dos crentes, não topa mais os crentes, porque segundo eles, o crente vai nesse corpo. Aí o homem do pecado vai se manifestar, 7 anos do acordo com Israel, né? E ali vai enganar, e o povo que estava desviado vai ficar na grande tribulação. Não é nada disso, viu? Não é nada disso. Nem todo mundo vai perceber o que está acontecendo. Somente os sábios irão entender, porque o Criador vai pegar muitos de surpresa. Você entendeu? Porque a pessoa não consegue entender como é que a Bíblia se explica as coisas que estão nela própria. Você entendeu, meus irmãos? Aí você vê que Paulo de vocês agora sabe o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Opa! Mas ele está falando aqui de coisas que iria acontecer para os seus dias? Não. De coisas que iria acontecer, como disse o profeta Daniel, o anjo para o profeta Daniel, nos últimos tempos, nos últimos dias. Isso vai acontecer ao teu povo. Infelizmente, algumas pessoas não aceitam. Ah, eu não acredito nisso. Não, que não sei o quê. Que não é nos últimos dias, não. Ah, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso já aconteceu em 70. Ah, que não sei o quê. Ah, vai acontecer só com Israel. E que Deus, ele tem o povo de Israel. Não, meus irmãos, quando você começa a estudar Daniel, você vê que tudo vai se cumprir. Uma parte se cumpriu e outra parte teria cumprimento nos últimos dias. Ah, mas eu não acredito nisso. Olha, aqui ó, Daniel 12,
Versículo 4 em diante. Tu, Daniel, fecha esta palavra e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, assim se multiplicará. E eu, Daniel, olhei e eis que uma estava outros dois, um desta banda do rio e outro a banda da beira do rio. E disse ao homem vestido de linho, que estava sobre a água do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho, que estendeu sobre as águas do rio, né? Quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, tempos e meio tempo, quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso ele disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas ou seladas até o tempo do fim. Tá vendo? Até o tempo do fim. Quando você olha para Apocalipse, o anjo diz para João. O anjo diz para João. E Apocalipse foi escrevido quanto? No ano 90. No ano 90 depois de Cristo. O ano 90. Então o ano 70 está bem antes. O anjo diz para João: não cele essas palavras, porque o tempo está próximo. Tá vendo? Aí já quebra no meio que tudo se cumpriu em 70. Porque Apocalipse foi escrevido em 95 depois de Cristo. Se foi escrevido 95 depois de Cristo, tá bem antes, né? O ano 70 foi bem antes. Bem antes foi a destruição de Jerusalém. Entendeu agora? Apocalipse foi escrito 95 anos depois de Cristo. Se em 70 cumpriu tudo, 70 depois de Cristo cumpriu tudo. Tá faltando ainda quanto? 25 anos para frente. Entendeu? Para chegar a 95. Tá vendo, meus irmãos? Que não bate esse negócio de que tudo terminou, se cumpriu em 70. Não bate. Então o que é que eles querem enganar as pessoas? Quer enganar porque é o seguinte. Quando ele diz que porque o mistério, agora você sabe o que detém, para que seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera. O que é que Paulo está dizendo aqui? Já o mistério da injustiça opera. Quando Paulo diz isso aqui, quando o mistério da injustiça opera, ele está dizendo aqui, ó, a impiedade, a malignidade já está em ação. Ele está preso, meus irmãos. Ele está preso por causa do Machia. Ele está preso por causa do Evangelho. Aí ele diz: porque o mistério da injustiça opera. Aquilo que era um mistério, que ele falava nas reuniões, como agora ele está preso, ele está dizendo e mostrando o que era. Está entendendo? Ele está dizendo: ó, porque o mistério da injustiça já opera. Somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Vou revelar isso aqui para vocês pelo Espírito do Criador. Porque há só um que agora resiste até que do meio seja tirado. Você notou que em Daniel capítulo de número 12, presta atenção. Você notou que em Daniel capítulo de número 12, está dizendo, quando ele faz a pergunta, que tempo seria, né? Você notou que no capítulo 12, versículo 7, quando o homem vestido de linho, que está sobre as águas do rio, levanta a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jura por aquele que vive eternamente, dizendo que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, quando estiver de acabar de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas será cumprida. Quem é que detém o homem do pecado? Quem é que detém o homem do pecado? Ora, quem detém o homem do pecado é Israel. Irmão André, como é que você fala isso? Olha o que olha o que o texto diz bem claro. Que depois de um tempo, depois de destruir o poder do povo santo, será revelado o homem do pecado. Quem é que detém? Israel. Povo santo, Israel.
Quem é que detém o homem do pecado? Israel. E quando é que isso iria acontecer? Ele está dizendo depois de um tempo, tempos e meio tempo. Depois de destruir o poder do povo santo, terá cumprimento. Então, quando nós olhamos aqui, dizendo aqui, ó, no versículo de número 7, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quem é que vai ser tirado? Alguém diz, não, é os muçulmanos, é o povo de Alá, é os terroristas. Não, gente, não. Presta bem atenção, é Israel. Toda a profecia é voltada para Israel. Toda a situação profética é voltada para Israel. 90% é voltada para Israel, 10% para as nações. Então Israel é quem está parando o homem do pecado. Beleza? Beleza. Mas quando é que esse homem do pecado vai assumir? Quando o poder do povo santo, o povo de Israel, ser aniquilado. E quando é que o poder do povo santo de Israel vai ser destruído? Quando é que o poder do povo santo de Israel vai ser destruído? Se prepare, viu? O poder do povo santo de Israel vai ser destruído quando Israel terminar de destruir todos os terroristas, quando Israel eliminar todos esses terroristas, quando Israel desbaratinar toda essa cúpula, sentarão, escute isso aqui, sentarão para fazer um tratado de quê? De paz. Sentarão para fazer um tratado de paz. Ao fazer esse tratado de paz, ó, a artimanha do adversário vai exigir que Israel elimine suas armas de defesa. Vai exigir que Israel, entendeu? Pare todos os projetos nucleares. Vai exigir que Israel não fabrique mais armas potentes de defesa. Entendeu? O poder que Israel tem, irmão, está no seu armamento. O poder que Israel tem está no seu exército. Então, quando ele destruiu o poder do povo santo, é Israel que detém. E como é que eles vão destruir o poder do povo santo? Como é? Com astúcia, com mentira, com zagaíce, acabando os terroristas, acabando toda essa organização. Eles vão exigir que Israel faça esse tratado de paz. Aí Paulo entendeu no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele diz, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não vos pertence escrever, ou não necessitar escrever, porque vós mesmos saber muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ó, pois quando disserem que há paz, então lhe sobreirá a repentina destruição como a das dores de parto, daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está afirmando que Israel vai perder o seu poder, viu? Ah, mas não acredito. Daniel não diz isso, que Israel vai perder o seu poder, quando ele fala no capítulo 12, versículo 7? Quando tiver de destruir o poder do povo santo. Quando é que vai destruir o poder do povo santo? Quando Israel terminar o seu propósito, a sua missão, o seu objetivo. Aí eles vão tratar do acordo de paz, e é aí que Israel será ludibriado e enganado. Entendeu agora, meus irmãos? Que quem para esse homem do pecado é Israel. Então, quando Israel afastar, perder o seu poder, não tem como mais Israel parar o homem do pecado. Entendeu agora? Quando Israel perdeu o seu poder, que é assentar no tratado de paz, não tem mais como ele parar o homem do pecado. E o que é que ele vai fazer? Vai vir a destruição. Vai vir agora. Eles vão clamar. Eles não têm mais a sua autodefesa. Eles não têm mais. Aí Zacarias diz,
Oh, glória! Zacarias começa a falar que eles clamam por aquele a qual foi transpassado, e ele virá, e ele destruirá o antimachia, e ele destruirá tudo, e vai ser só vitória. Mas presta atenção, tem muita coisa, mas o vídeo é longo, a mensagem é longa. Sei que nem todo mundo vai ouvir até o final, mas para aqueles que vão ouvir até o final, que Papai do Céu vos abençoe. Abra o entendimento para compreender as escrituras. Dê um like aí se você entendeu e compreendeu a mensagem. Compartilha com aquelas pessoas para que possam entender que a igreja passará pela grande tribulação e que nós temos que ficar cauteloso nesses últimos dias e vigilante. O segredo é orar, estudar as escrituras e vigilante. Porque adversário vem de sapatinho de algodão para tentar nos ludibriar e enganar, para que a gente possa perder a nossa emuná, a nossa fé no Machia. E perdendo a nossa fé no Machia, podemos voltar para trás e perder até a salvação. Então vamos ficar junto, firme, porque perto está o Senhor de todos aqueles que invocam, e de todos aqueles que invocam em espírito e em verdade. Que Papai do Céu vos abençoe e vos dê entendimento para compreender as escrituras.